último culto da vitória que tivemos, trazendo uma mensagem aqui, compartilhando com os irmãos. Há alguns cultos já de quinta-feira, que é o nosso culto da vitória, eu tenho trazido um tema baseado em adoração, tema adoração. E nós falamos já, todos nós entendemos muito bem o que é adoração. Diga comigo, adoração é rendição. Amém? Rendição a Deus. Todo adorador está rendido a Deus. E ele leva essa rendição como um estilo de vida. Não é? E a adoração pode ser expressada em canções, em palavras, em gestos, em conduta, principalmente em conduta. A boa conduta cristã revela um genuíno adorador, não é? A boa conduta. E nós já deixamos de lado aquele entendimento muito raso, por sinal, muito raso acerca de adoração, de que adoração é música. Chegou uma vez um jovenzinho comigo, aliás, eu cheguei com ele, nós começamos a conversar, e eu percebendo ele durante o evento de adoração, isso foi lá no GDA que teve aqui, eu acho que alguns irmãos lembram, um evento de adoração que teve aqui em Manaus, um grande evento de adoração, e eu reparando aquele garotinho ali, eu acho que ele tinha uns 12 anos, 13, e um adorador, assim, se expressando em adoração de forma tão linda naquele lugar, sabe, olhos fechados, sabe, e cantando com toda a força, chega, tufava a veia do pescoço dele, ele cantava com uma força, e ele mergulhado naquela atmosfera. Aí terminou ali um intervalo, eu tive a oportunidade de estar perto dele, e aí, tá gostando, tá uma bênção e tal, aquela conversa sobre o evento. E eu falei, você é um adorador, rapaz, viu? Um adorador, dá para ver, unção de adorador na tua vida. Aí ele falou, poxa, mas eu nem sei tocar um violão, como é que eu posso ser adorador? Eu não sei nem tocar um violão, nem cantar, minha voz é feia. Para você ver como as pessoas têm um entendimento, né? Entendimento. Eu comecei a explicar para ele, o que eu estou explicando aqui com os irmãos, para os irmãos, não é? E ele teve um entendimento aberto ali, eu acredito, não é? Que é tudo muito mais profundo. Diga, é conduta de vida, amém? É conduta, adoração é conduta, é um procedimento, é um estilo de vida, amém? Ou seja, estamos rendidos ao Senhor, aleluia, amém, queridos? E nós viemos falando, pegando quem estava vindo ao culto da vitória aqui, estava acompanhando, quem também viu, acompanhando pela internet. E aqui eu quero continuar com o que eu comecei a falar com os irmãos, no último culto da vitória. Eu quero trazer a parte 2, a primeira parte da ministração foi no último culto da vitória, a segunda parte, eu vou logo dizendo que vai ter a parte 3, porque conforme eu vou, Deus vai trazendo ao meu coração algumas coisas para compartilhar, e mais vai chegando, e eu estou entendendo que Deus está querendo me direcionar, para ficar um pouco mais nesse tema, sobre adoração, e o tema é expondo a nossa adoração, parte 2 aqui hoje, amém, queridos? Expondo a nossa adoração, é a parte 2 hoje, e a gente finaliza na parte 3, numa outra oportunidade que eu tiver, aleluia. Olha só, para dar base, o que Jesus falou aqui, meus amados. Jesus falou em Mateus 5, 14 ao 16, olha só, do 14 ao 16, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E o versículo 15, isso é na versão NVI, versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado,
e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, queridos? Jesus fez essa comparação maravilhosa, né? E ele traz aqui muitas coisas óbvias. Ele fala que assim como uma cidade em cima do monte é vista, assim também somos nós, como luz do mundo, cristãos, amém? Ele disse: vocês são luz, e assim como é óbvio que se enxerga uma cidade no cume do monte, é óbvio também que as pessoas percebam a luz que há em vocês, e da mesma forma vocês precisam estar em evidência, não se escondam. Vocês são luz e vocês precisam ser evidenciados, como uma luz que só coloca no alto, e não embaixo de algo, de uma vasilha, para ser escondida. É no alto, para que todos sejam alcançados pela luz. Isso tudo é muito lindo, e da base aqui é esse tema, expondo a nossa adoração, e como adoradores precisamos nos expor, amém, queridos? Precisamos nos expor, é muito legal. Eu acho que os irmãos já passaram por isso. Quando alguém chega e começa a perceber algo diferente em nós, observando a nossa conduta, o jeito de falar, procedimento, enfim, e você, há algo diferente em você. Você é cristão, é? Você, algo diferente, tu é crente. Acho que você já teve essa experiência, alguém chegar, tu é crente, é? Porque há algo diferente em você, e esse diferente, eu quero dizer, é algo bom em você. Aí é a luz de Deus na tua vida, ou seja, você está sendo evidenciado naquele momento, notado, como a casa construída no cume, no alto. Quantos entendem? Amém? E aí nós fomos passeando aqui pela Bíblia, anteriormente, na primeira parte, e falamos sobre algumas coisas que expõem a nossa adoração diante das pessoas, não é? No mundo físico e espiritual. E anteriormente falamos que a adoração é exposta pela gratidão, amém? Um adorador demonstra gratidão a Deus, às pessoas. E até peguei como base a mulher lá na casa de Simão, que pegou um perfume de alto valor e derramou aos pés de Jesus, em um jantar na casa de Simão. Você conhece essa passagem lá de Lucas 7, versículos 36 ao 50, só para citar rapidamente. Então, ela demonstrou gratidão, porque nós sabemos que essa mulher era a mesma de João, lá do capítulo de João, capítulo 11. João capítulo 11, a mulher que ia ser apedrejada, não é? Ia ser apedrejada, João 8 na verdade, né? João 8, ela ia ser apedrejada, e aí Jesus interveio ali naquela situação. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Você conhece muito bem. Ela recebeu um livramento, recebeu perdão, ela teve ali uma oportunidade de mudança de vida, de recomeçar, repensar seus conceitos, e ela foi até onde Jesus estava e derramou um sinal de gratidão. Nós sabemos muito bem disso. A adoração, anteriormente falamos também que a adoração é exposta pela amizade com Deus, e aí a gente pega Moisés, um grande amigo de Deus, amém? O texto lá de Êxodo 33, versículo 11 diz, Êxodo 33, 11, o Senhor falava com Moisés face a face, a primeira parte do versículo, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, e ele falava em um lugar muito especial, chamado Tenda do Encontro, um lugar de intimidade. Não era o tabernáculo lá, não, era um lugar que Moisés fez para ele, ter um tete a tete com Deus. E nós sabemos, queridos, que o adorador
rompe a barreira da religiosidade. Ele entende que a coisa é muito mais profunda e que Deus nos chama para uma amizade, amém? Eu já falei aqui que quando começaram a falar de Jesus para mim, foi numa sala de aula, no dia que falaram de Jesus para mim, e que a palavra entrou, e eu abri meu coração para a palavra, que de outras vezes falaram anteriormente, mas aquela vez Deus me pegou, naquela vez Deus me pegou, a palavra entrou no Espírito, numa sala de aula, não é? E aí uma aluna chegou e começou a falar de Jesus, e ela frisou muito bem a questão: Deus te chama para uma amizade. Ninguém nunca tinha pregado a palavra dessa forma para mim. Deus está me chamando para uma amizade. É mais do que religião, é isso? É mais do que religião, ritos, né? Costumes, seja lá o que for. Então o X da questão é amizade, é isso? Eu entendi dessa forma, sabe? E é isso, queridos, quando entendemos dessa forma, tudo muda. E a intimidade com Deus, o relacionamento profundo com Deus, de pai para filho, de filho para pai, é o que faz toda a diferença, amém? Porque quando nós entramos nessa dimensão de amizade com Deus, amizade mesmo, que é assim que é para ser a coisa, tudo fica mais leve, suave, é o andar no Espírito, é o andar no Espírito. E Moisés debatia com Deus questões, porque era íntimo de Deus, e a intimidade, ela traz espontaneidade, amém? Amém? Quando você é íntimo de alguém, você é espontâneo com esse alguém, é diferente. Quando nós não temos intimidade em um ambiente, com pessoas, nós somos formais, e a formalidade é engessada, é um negócio meio, aquela coisa. Não, a intimidade nos leva para uma dimensão de liberdade. Deus quer que tenhamos um relacionamento com Ele em liberdade, para abrir o coração, falar, contar segredos. Você conta segredos para a pessoa que você não tem intimidade? Claro que não, nem te conheço. Eu vou contar segredos para você da minha vida, mas quando nós entendemos que com Deus tem que ser uma amizade, a gente abre o coração. Tem esse negócio não, de mascarar a dor, né? O que está se passando, a gente chega e se entrega. Moisés foi assim, né? E aí nós fechamos, eu vou agregar mais 2 pontos, tá? 2 pontos a essa segunda parte. Essas 2 últimas que eu falei, era falando da primeira parte. Só recapitulando, a adoração é exposta pela gratidão, amém? A adoração é exposta pela amizade com Deus. Um adorador é notado pela amizade que tem com Deus. E a terceira parte que eu comecei a falar, mas não concluí, e agrego ela a essa segunda parte, e depois mais uma para fechar, a adoração é exposta pela fidelidade com Deus, para com Deus, amém? E aí, queridos, para dar uma base nesse ponto, a gente visualiza, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos conhecem esses 3 caras? Que estavam lá na Babilônia, cativos, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levantou uma estátua de um deus lá da Babilônia, e chamou todas as autoridades do seu reino, todos os homens importantes, entre eles Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam se destacando ali, porque Deus os abençoava ali naquele lugar. E olha, ele decretou: todos aqueles que não se prostrarem diante da imagem que eu edifiquei, vai morrer na fornalha. E olha só os versículos 16 e 18 de Daniel, está em Daniel, capítulo 3, Daniel 3, do 16 ao 18, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei:
o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego na presença deles, porque eles não se prostraram. Diga, eles não se prostraram. Você imagina uma multidão, querido, uma multidão assim, e quase que perder de vista. E quando toca os instrumentos musicais para que todos se prostrem, eles não se prostram, ou seja, eles se destacaram em meio a todos aqueles que se ajoelharam. Quantos estão entendendo? Em meio a todos que não se ajoelharam, Clevan, os três ficaram em pé. Não tem como não notar. Ou seja, o adorador, ele é notado. E por serem notados, foram lá com o rei Nabucodonosor. Tem três ali que não querem se prostrar, te desobedeceram. Vão para a fornalha, rei, não vão? Chama eles aqui. E aí, não vão se prostrar? Eles falaram isso aqui: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. A Bíblia diz, continuando aí, que Nabucodonosor se enfureceu e mandou aumentar a fornalha, o calor da fornalha 7 vezes mais. Faça assim. 7 vezes mais, irmão. E pegaram aqueles 3 rapazes e jogaram dentro da fornalha. Queridos, o texto fala que estava tão quente ali, que quando a porta da fornalha se abriu, o calor saiu, e os homens que pegaram os 3 rapazes para jogar, os 3 adoradores, jogar na fornalha, os 3 adoradores, morreram imediatamente, só com o calor. A chama também veio com a abertura da porta, os queimou. Tal era o calor, mas só que aquele fogo, ele foi transformado em fogo de Deus. Ele foi transformado em fogo de Deus, amém, queridos? E aqueles 3 estavam lá na chama, e aí o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, e disse o seguinte, lá no versículos 24 e 25, Daniel 3, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo outro homem, 4 homens, perdão, estou vendo 4 ao invés de 3, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Nabucodonosor olhou e veio, ao invés de ver 3 homens, viu 4, e o quarto era o Senhor Todo-Poderoso lá com eles. Aquela chama se transformou em uma chama de Deus, o fogo de Deus. Você pode ter certeza, um fogo sobrenatural. Um fogo que para o cristão é glória, mas que para os inimigos de Deus, os inimigos espirituais, é fogo de juízo. Porque o mesmo fogo de Deus, que é glória para o adorador, que é glória para os inimigos de Deus, os inimigos espirituais, demônios, é fogo de juízo. O mesmo fogo que agregou Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os envolveu em um momento de paz, de tranquilidade, foi o mesmo que queimou aqueles homens que os lançaram lá. Amém? E Deus está no meio dos seus adoradores, amém, queridos?
Ele estava lá, Nabucodonosor viu, ele viu, esse quarto homem não é normal, ele é divino. O Senhor está no meio de todos aqueles que permanecem em fidelidade com Ele, querido. Está presente, porque o adorador se manifesta em fidelidade. Eles foram fiéis ao Senhor, mesmo correndo risco ali, não é? De serem lançados, e foram lançados lá na fornalha, mas eles disseram: não, só o Senhor adoraremos, só o Senhor adoraremos. Amém, queridos? Só o Senhor adoraremos. Que fique bem claro isso para todos, só o Senhor, porque só Ele é Deus, só Ele é Deus, e nós queremos estar envolvidos pelo fogo dEle, pela glória dEle, pela presença dEle maravilhosa. Amém? Oh, amém. O fogo que queima as amarras, eles estavam soltos lá, pastor Eric. O fogo queimou só as cordas que estavam amarrando suas mãos. Nem cheiro de fumaça, depois que eles saíram de lá, nem cheiro de fumaça havia neles. E Nabucodonosor se rendeu. Ele disse: olha, eu baixo um decreto aqui. Se a gente continuar lendo o texto, eu baixo um decreto aqui, que quem blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será morto, será destruído. Ai de quem blasfemar contra o Deus desses três rapazes, porque o Deus deles é o Deus do fogo. É o Deus que anda no meio do fogo. Ele está andando no meio de nós, queridos. Amém? Ele está andando no meio dos adoradores. Eu creio, aleluia, dos seus fiéis. E o seu fogo está presente, queimando todas as amarras. Quantos creem? As amarras na sua casa, na vida dos seus familiares. Porque você, como um adorador, caminhando em meio aos seus familiares, você, como um adorador, caminhando em qualquer lugar, aonde houver presos, cativos, o fogo de Deus estará com você, queimando as cordas, as cadeias, trazendo libertação e queimando a capirotada, queimando os demônios, em nome de Jesus. Quantos creem? Adoradores. E por fim, a adoração é exposta quando há desejo e alegria pela presença de Deus. Amém, queridos? Diga comigo: a adoração é manifestada quando há desejo pela presença de Deus. Amém? É exposta quando há desejo e alegria também. Quantos entendem que o Senhor é a nossa alegria, querido? Amém? O Senhor é a nossa alegria. Sem Ele, nós somos as pessoas mais tristes que existem. Não há como ter satisfação plena sem a presença dEle. É o que mais precisamos cultivar. Davi. Se eu estou falando aqui de adoradores, citando aqui alguns adoradores na Bíblia, eu não poderia deixar esse cara de fora. Davi. Olha só que coisa linda. Davi já era rei, já estava consolidado ali como rei, estava conquistando vitórias, a prosperidade estava acontecendo, tantas coisas maravilhosas ali no reino. Davi como rei. E olha só em 1 Crônicas, querido, olha só, 1 Crônicas 13, do 2 ao 4, olha só o que diz aqui. 1 Crônicas, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, 1 Crônicas 13, do 2 ao 4, tá? E se essa é a vontade do Senhor nosso Deus,
enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Ou seja, ele convocou o povo todo ali, os principais do seu reino, para uma reunião solene. Para quê? Para quê? Agora vem, versículo 3: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reino de Saul. Toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Você entende isso, querido? Você entende? Ele queria a arca de volta. Você sabe que a arca era um objeto, uma caixa, né? Uma caixa que Deus mandou Moisés preparar. Era uma caixa, ela representava a presença de Deus ali, no meio do povo de Israel. Lá tinha em torno de 1,20 m de comprimento, era um como é que diz? Retangular, era retangular. 1,5 m, 1,20 m de comprimento, por 75 de largura e de fundo. Coberta de ouro, era feito de madeira de acácia, coberta de ouro, folheada a ouro. A sua tampa, ela tinha uma tampa, e na tampa tinha 2 querubins, que estavam com as suas asas voltadas, querubins de ouro, com as suas asas voltadas um para o outro, e dentro tinha maná, tinha as tábuas da lei, e tinha a vara de Arão, guardadas ali. Muito simbólico tudo isso, mas não vou me aprofundar no que significa tudo isso, não é a ministração. Outro dia eu ministro sobre a arca, que é muito profundo tudo isso, muito maravilhoso. Mas olha, essa era a arca, para você entender o que era. Ela tinha sido levada pelos inimigos, e Davi, como um adorador, desejou tê-la de volta. Aí presta atenção, ele estava muito bem como rei, estruturado, o reino estava indo muito bem, obrigado, muito bem, conquistas, vitórias, muitos povos já estavam submissos a Israel. Mas aí, tudo de bom, tudo ok, oba-oba, legal, ok, está indo tudo muito bem, mas peraí, está faltando alguma coisa, está faltando algo de muita importância. Cadê a arca? No versículo 3 ele fala: eu quero a arca. Onde ela está? Vamos trazê-la de volta, porque não demos o devido valor a ela no tempo de Saul. E não foi à toa que o reino de Saul foi uma tragédia. Cadê a arca? Aí a gente aplica para a nossa vida, irmãos. Cadê a arca? Ok, está tudo muito bem, está tudo indo caminhando muito bem. Oba, legal, muito sucesso. Mas cadê a arca? O verdadeiro adorador sente falta da arca. Ou seja, para nós hoje, a presença de Deus, porque era o que a arca representava para Israel. E quando ela estava com Israel, Israel triunfava poderosamente. E Davi sentiu falta e correu, se esforçou para trazê-la de volta. Ele não se aquietou, eu quero a arca, mas Davi, já está bom, nós estamos bem aqui, vamos nos preocupar com a arca. Mas é o que mais importa para nós, pessoal, a presença do Senhor em nosso meio. O que adianta isso e aquilo e tantas outras coisas sem a presença, sem a arca? Eu quero que nós venhamos a dar o devido valor que ela merece. Vamos trazê-la de volta. E foi um movimento, Davi focou nisso. Que em 2021 o nosso foco seja esse também, amém, queridos? Talvez você possa fazer também essa pergunta:
que Davi fez essa indagação. E a arca? Cadê a arca na minha vida? Como é que está? Será que estou dando o devido valor a ela? Será que ela tem sido essencial para mim? Davi entendeu isso e fez todo o povo entender, e todo o povo falou lá no versículo 4, toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bem para todo o povo. Pareceu bem, ou seja, é o melhor para fazermos. A melhor coisa para fazermos, querido, em nossa vida, o principal é cultivar a presença de Deus, é mantê-la, em nome de Jesus, amém, querido? Você entende? Você entende? Ele poderia muito bem se dar por satisfeito, mas sem a arca não dá, querido. Nananina, não dá. Davi entendeu, ok, muito bem até aqui, mas eu tenho certeza, não iremos muito longe sem a arca. Não iremos muito longe sem a arca. Logo, logo vamos conhecer a derrota. Eu não quero isso para o meu reino, ele falou, né? Parafraseando aqui. Você entende, meu amado? E aí, o adorador se manifesta, é notado, né, pelo desejo que ele tem pela presença e pela alegria que ele tem em meio a essa presença. E aí, querido, olha só, segundo Samuel 6, do 14 ao 15, segundo Samuel 6, do 14 ao 15, Davi, vestido de colete sacerdotal, de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Desejo, quero essa presença, sou adorador e sinto falta da presença do meu Deus, e quando a presença de Deus está, eu me alegro. Davi trouxe a arca de volta e dançou, querido, dançou igual um louco, celebrando a presença de Deus, amém? Celebrando a presença do Senhor. Dançava que se acabava de tanto dançar. Ele rei, se fosse o cara da religiosidade, né? Não, a arca, presença. Ei, pessoal, presença de Deus aí, ó. Que é isso? Vamos lá. Todo travado, todo engessado, religioso. Mas Davi era um adorador. E o que é que o adorador faz na presença de Deus? Ele celebra, ele é livre para expressar o seu amor, a sua alegria por esse ser maravilhoso que é Deus. Ele não se conteve, querido, sendo um rei. Ele tirou a roupa real, vestiu uma roupa sacerdotal. Davi, pastor Eric, Davi era sacerdote de coração, não ungido, mas de coração. Ele era rei, profeta e sacerdote. Davi era rei, profeta e sacerdote. Ele era profeta. Quantos salmos ele compôs ali, falando, salmos messiânicos acerca de Jesus, salmos proféticos Davi compôs. Profeta e sacerdote. Ele disse: diante do meu Deus, eu sou um sacerdote, eu ministro na presença dele. A Bíblia, se você ler essa passagem no original, você vai ver que Davi estava rodopiando. Davi rodopiava na presença de Deus. É um vestido de linho, uma coisa linda, um vestido sacerdotal. Ele vestiu aquilo ali, e era uma saia,
era um vestido, uma saia grande. Ele rodava e aquela saia girava assim, ó. Você imagina a cena linda, né? E aí, queridos, eu não consigo falar dessa passagem sem citar Mical. Porque uma coisa que o adorador precisa saber, principalmente, uma das coisas, é que vai haver os opositores, sempre haverão os opositores da adoração. E lá, eu não vou ler, só citando os versículos, capítulo 6 de 2 Samuel, 16 ao 20, só citando aqui, 16 e 20, versículos 16 e 20, Mical repreende Davi. Ela diz: que coisa feia, Davi, tu dançando aí na presença da arca, que ridículo, um rei se prestando a esse papel na frente dos seus súditos. Cadê a formalidade, Davi? Cadê a formalidade do rei? Davi não estava nem aí para isso, querido, estava nem aí. Tanto que ele respondeu para ela, olha só, foi na lata dela, foi bem na lata dela, olha só. Capítulo 6, versículo 21 e 22. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do teu pai. Toma, vai levando, toma, lugar do teu pai, de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Vai levando, Mical, vai. Quando me designou sobre o seu povo, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas, né, que ela falou, citou as escravas lá que estavam vendo ele dançar, né, que você mencionou. Querido, é isso, amém? E isso é Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento. Imagina se Davi estivesse na nossa aliança, a nova aliança. Imagina, o homem estava à frente do seu tempo, e Mical, a esposa de Davi, né, era esposa dele, repreendeu. Tem uns que são assim, né, nem adoram, nem manifestam adoração, e nem deixam os outros adorarem, se incomodam. Não quer celebrar, não quer interagir no culto, não quer expressar adoração no culto, levantar as mãos, dizer aleluia, né? Chorar, sei lá, expressar-se diante de Deus, adoração expressa, e ainda se incomoda quando o outro está fazendo isso. O irmão está lá se esgoelando, dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas, e dançando, e pulando. Aí ele olha, Mical, né? Torta a boca assim, desse jeito. Coisa feia, desnecessário isso, hein? Ixi, pra quê? Ai, que vergonha. Fora em nome de Jesus esse espírito de Mical. Amém? Espírito de Mical, que quer brecar a adoração, a liberdade na adoração, na igreja muitas vezes. Não se sinta travado, meu irmão, para adorar a Deus, para expressar a adoração. Não se sinta, seja livre para adorar a Deus. Tenha vergonha não, adoremos. Isso vale para mim também, é para nós. Adoremos ao Senhor com tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor, maravilhoso, Deus poderoso, sejamos gratos a Ele, vamos soltar tudo que temos. Eu até costumo dizer, né, se a torcida do Flamengo está fazendo mais barulho que a gente, então tem alguma coisa errada com a gente, né? Porque, meu irmão, você vê essas torcidas aí, você vê, meu irmão, o que esse povo faz pelo time, grita, berra, e é aquele alarido, uma adoração mesmo, adoração, é adoração, né? E uma idolatria, muitas vezes, sim,
Idolatria, uma coisa louca. E aí a gente, aqui, o ministério de louvor, né? Tentando conduzir a congregação à adoração. Levante a mão, meu irmão, levante suas mãos. Como se fosse preciso fazer isso. É o cúmulo. É o cúmulo. Absurdo. O ministério de louvor tendo que mexer com a igreja, mexer com a congregação, para manifestar alguma coisa. Faça aí, meu irmão, dê um glória a Deus. Que você e eu não venhamos precisar que ninguém venha dizer para levantar a mão, levantar as mãos, glorificar, pular ou qualquer outra coisa. Que você e eu tenhamos entendimento de adorador, consciência de adorador como Davi. Eu estou diante do meu Deus, vou adorá-lo. Ah, mas eu estou triste. Tu nem sabe como foi meu dia hoje, tu nem sabe. Eu queria uma Coca-Cola e só tinha guricola. Meu dia hoje foi horrível. Passei por uns perrengues. Estou aqui na igreja pela misericórdia, irmão. Vim, não sei nem como eu cheguei aqui. Eu estou muito triste. Hoje eu quero ficar só aqui na minha. Por favor, não me incomodem, tá? Eu vou entrar, vou sair na maior surdina. Eu quero só ficar aqui da minha, cumprindo o meu protocolo religioso. Misericórdia mesmo. Misericórdia. Deus é maior que as minhas emoções. Deus é maior do que qualquer coisa que eu tenha passado durante o dia ou semana. Deus é maior e digno da minha adoração. E a presença dele está aqui. E como Davi, eu serei livre para expressar o meu melhor a ele, dar o meu melhor a ele. E todo espírito de Mical, toda oposição caia por terra em nome de Jesus. Espírito de Mical, fora em nome de Jesus. Não darei ouvidos. Eu vou dançar sim. Eu vou adorar sim, Mical. Em nome de Jesus. Porque um adorador se alegra na presença do Senhor. É livre na presença do Senhor. Você entende? Oh, glória a Deus. Nós entendemos sim, queridos, isso. Tantas oposições no decorrer da Bíblia você vê, querido. Tantos outros que se opuseram à adoração. Tem Judas lá, Judas no capítulo 12 de João, que se opôs à adoração da oferta, a oferta de Maria lá, que ofertou o perfume. Ele disse: para que esse desperdício de perfume? Tantos opositores. Simão, que eu citei aqui, que a mulher estava na casa lá, Jesus estava lá, na casa de Simão, e ela chegou, também da mesma forma como Maria de Betânia, ela chegou, ofertou o perfume, e Simão desprezou a adoração. Tantos, queridos, que desprezam isso. Os fariseus lá, quando Jesus chegou em Jerusalém, e o povo celebrando, e ele dizendo: Jesus, manda eles se calarem. Para que isso, Jesus? Para que esses gritos, Jesus? Para que essa expressão de adoração, Jesus? E Jesus falou: olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. As pedras vão clamar. E o que falar de Marta, hein? Que estava lá agitada, e Maria lá aos pés de Jesus. Maria lá que é dada aos pés do Senhor. E aí, Marta chegou lá: o que tu está fazendo, minha irmã? Vem me ajudar. Vem para o ativismo. Vem para a correria aqui comigo. E Jesus disse: Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte. Está lá em Lucas 10, capítulo 10. A melhor parte é adorar o Senhor, amém, queridos?
A melhor parte é adorar o Senhor. Nós tenhamos esse entendimento cada vez mais forte em nosso coração, porque eu creio que a igreja do Evangelho Vivo é uma igreja adoradora, é uma igreja muito adoradora, e que o Senhor venha nos despertar cada vez mais para essa dimensão, para esse estilo de vida maravilhoso da adoração, que rompe com a religiosidade. Aleluia, amém, queridos?